Sou casado pelo regime da comunhão parcial de bens. O que acontece com os meus bens depois que eu não estiver mais aqui? Meu nome é Brenda e eu sou advogada justamente nessa área do direito que se chama direito sucessório, que é onde a gente lida com o patrimônio que fica depois que a pessoa não está mais aqui, mas que também, principalmente, é um conhecimento que a gente usa para organizar e decidir aquilo que acontece depois. Porque muito pode ser previsto, planejado, organizado e decidido, que é algo que eu acho assim super justo. Porque quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de esforço, a gente está falando de conquista, a gente está falando de histórias que a gente tem que ter o direito de decidir o que vai acontecer depois, né? Como que essa história vai ter continuidade. Então, através do direito sucessório, a gente consegue tanto lidar mesmo de fato com a situação depois, quanto, que é incrível, a gente consegue planejar, projetar qual é a previsibilidade daquele futuro e o que eu posso fazer para alterar aquilo que acontece depois e deixar alinhado com aquilo que eu desejo. Então hoje a gente vai conhecer o regime da comunhão parcial de bens nesse aspecto, né, do que acontece depois, quando uma das pessoas ou as duas pessoas deste casal falecem e existem bens, existem filhos, existem pais, enfim, em diferentes situações, hoje a gente vai conhecer o que acontece depois. Primeiro eu preciso te contar, porque eu acho muito importante que tu entenda que eu resolvi começar por esse vídeo do regime da comunhão parcial de bens, justamente porque esse é o regime mais escolhido. Mas por que ele é o regime mais escolhido? Então ele é o melhor? Talvez ele seja. O regime de bens ele é algo muito particular. Então a ideia é que tu saiba escolher muito bem o teu regime para saber se ele de fato é o melhor para ti, ok? O regime da comunhão parcial de bens, ele é o mais escolhido porque ele é o que a gente chama de regime legal. E o que significa isso? O regime legal é aquele que a lei elegeu, provavelmente por ser algo assim bem ponderado, para ser o regime principal, o regime que vai servir à regra geral. Então todo mundo que casa e opta pela regra geral, casa pelo regime da comunhão parcial de bens. Existem outros regimes, né? Existe o regime da separação obrigatória de bens, que é quando em algumas situações a lei que escolhe, que tu não tens a opção, né, de escolher outro regime. Tem o regime da separação convencional de bens, que é quando as partes realmente resolvem que querem separar esse patrimônio. Tem o regime da comunhão universal de bens, que antigamente era o regime mais comum, justamente porque antigamente, antes de 2002, ele era a regra geral, ele era o regime legal, que a gente chama assim, né? Então, para quem tem mais ou menos a faixa da minha idade aí, de 30, 40 anos, provavelmente os pais, os tios, enfim, todo esse pessoal que veio antes era casado pelo regime da comunhão universal de bens. Era bem raro que não fosse, assim como hoje é raro que outras pessoas optem por outros regimes de bens. A partir de 2002, que é a data do nosso último, mais recente Código Civil, então o regime da comunhão parcial de bens ele passa a ser o regime geral, o regime legal, e para que eu escolha ele, eu não preciso fazer nada, eu preciso simplesmente iniciar uma união estável, independente de ter formalizado essa união. Então, a gente não vai casar agora, não estamos pensando sobre isso, mas já vamos viver como casados. E quando a gente começa a viver como casados, para a lei, nós somos uma união estável e automaticamente, sem a escolha de um regime de bens, nós já estamos, independente de termos escolhido, vivendo em casal pelo regime da comunhão parcial de bens. No casamento, ele acontece da seguinte forma: eu vou ir lá somente no registro civil, fazer todo o processo ali de habilitação para o casamento, cumprir todos os requisitos, pagar os documentos, enfim, tudo que eu tenho que fazer, e aí eu vou ali somente e caso. E aí eu estou casando pelo regime da comunhão parcial de bens. Quando eu desejo casar por outro regime, aí eu preciso conhecer esse regime e buscar um tabelionato, que a gente costuma chamar de cartório, né? E lá eu vou fazer uma escritura pública de
pacto antinupcial e eu vou escolher formalmente. Quero o regime da comunhão universal de bens, quero o regime da separação, quero um regime também muito interessante, curioso e pouco usado, que se chama participação final nos aquestos, que é uma espécie de mistura de 2 regimes de bens. Então eu vou lá no cartório, né, e seleciono esse regime, faço junto com esse meu, então, noivo, futuro, né, marido ou companheiro convivente, faço essa escritura de pacto antinupcial, dizendo formalmente que eu desejo eleger um regime diferente daquele que é a regra geral e que é este aqui. Aí eu encerro ali meu processo de habilitação no registro civil e levo para o registro civil. E então, na minha certidão de casamento, ao invés de constar o regime da comunhão parcial de bens, vai constar o regime que eu escolhi, qualquer um desses outros que eu já citei. E então, por ter todo esse trâmite formal, né, ter todo esse movimento que exige inclusive um investimento a mais, porque essa escritura ela é paga, não é nada demais, varia bastante de estado para estado, mas enfim, existe todo um movimento envolvido ali, né? E quando existe um esforço, eu preciso pensar sobre isso, e aí eu acabo me questionando, e muitas vezes a razão é: comunhão parcial de bens, tá bom pra mim, a gente não precisa fazer isso. Então, o mais comum acaba sendo a opção pelo regime legal de bens, que é o regime da comunhão parcial. Agora que a gente já sabe, né, o porquê que esse regime é o mais escolhido, eu preciso te dizer que quando a gente casa, a gente não imagina, não deseja, né, a gente quer que aquilo seja eterno, porque existe todo um contexto histórico-social, né, do casamento se tratar dessa união que é mais especial do que simples relacionamento. Então, há um desejo de que essa união seja eterna. E é realmente necessário que exista um pensamento positivo, um pensamento de fé a respeito desse relacionamento. E por isso é muito comum que as partes envolvidas, né, nesse casamento, pelo momento ali do romantismo, da fé, acabem não se preocupando com a possível extinção desse relacionamento, porque atrelam a extinção desse relacionamento somente a um possível divórcio. E quem é que casa já pensando em um divórcio, né? Vou casar, mas se a gente se divorciar vai acontecer assim, assim, assim. O que as pessoas não pensam é que o casamento ele não se extingue somente pelo divórcio. A morte de um ou, né, das 2 pessoas desse relacionamento também é uma causa de extinção do relacionamento. Então, deixa eu te contar uma coisa: todo casamento acaba. Teu casamento vai acabar também, e é natural que as coisas aconteçam assim. Então eu até entendo que tu não te prepare para saber como é que vão ficar as coisas caso tu te divorcie, mas é bem interessante que, se existe uma extinção do teu casamento que é iminente, ela vai acontecer de qualquer forma, tu tenha alguma informação relevante, né? Tu consiga ter liberdade de manobra para poder organizar as questões patrimoniais da tua vida, especialmente, né, se tu tem filhos, se tu tem pessoas queridas que tu deseja proteger e assim por diante. Então é bem interessante que a gente se preocupe sim com o que vai acontecer depois, porque sim, o relacionamento ele vai terminar. Então vamos falar do que acontece quando a gente é casado ou vive em união estável pelo regime da comunhão parcial de bens e esse casamento, essa união estável se extingue não pelo divórcio, não pela dissolução, mas sim pelo natural falecimento de um ou de 2 dessas partes, né? Seja daqueles que são cônjuges, porque são casados, ou daqueles que são companheiros, que é a nomenclatura que a gente usa para identificar as pessoas que convivem, né? Os conviventes ou companheiros da união estável. Então, a primeira coisa de todas é que isso tu provavelmente já sabe se tu já casou pelo regime da comunhão parcial, porque isso é comumente conhecido, né? Então, a regra geral da comunhão parcial de bens é o seguinte: aquilo que nós compramos, seja no meu ou no teu nome, mas que foi comprado durante a nossa união, é dos 2. Não é dos 2 na medida dos investimentos, como regra geral, né? Eu coloquei isso de dinheiro e tu colocou aquilo. Não é de um ou de outro somente porque está só no nome de um ou de outro. É dos 2, independente do investimento individual de cada um, né?
e independente do nome que está aquele bem. Essa é a regra geral. Aquilo que a gente tinha antes não comunica. Então, aquilo que a gente tinha antes é nosso patrimônio particular. Outra coisa que não comunica com esse parceiro durante essa união é aquelas coisas que eu recebi ou que tu recebeu que foram doadas. Por exemplo, doações de familiares. Outra coisa que não comunica também são aqueles bens que a gente recebeu através de herança. Então, por exemplo, saiu o inventário, né, do falecimento dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, aquele dinheiro chega, aquele bem chega, isso é somente de quem recebeu. Então, aquilo que compramos durante a nossa união, e preste bem atenção, que compramos, porque as doações não se comunicam. Aquilo que compramos durante a união é nosso, independente de que nome está, vai ficar como uma propriedade em condomínio, uma posse em condomínio, onde vamos dizer ali que cada um é dono de 50%, mas enquanto a gente está casado, os dois são donos de tudo, não é assim, metade é meu e metade é teu, ok? E aquilo que foi recebido de doação ou de herança é somente de quem recebeu. Aquilo que eu já tinha antes do casamento é somente meu, ok? Isso são as regras que valem para quando a gente está casado ou para quando a gente está se divorciando ou fazendo uma dissolução de união estável. E é aí que todo mundo peca, porque ninguém se preocupa em saber o que vai acontecer depois quando tu não estiver mais aqui, porque não é igual ao que acontece, né, pelo fim dessa união, seja pela dissolução da união estável ou pelo divórcio. Porque o divórcio é simples, o que já era meu continua meu, o que já era, né, de herança ou de doação vai ficar só comigo e a gente só vai dividir aquilo que comprovadamente foi comprado dentro desse período aqui desse relacionamento. Só que quando a gente fala em óbito, um dos dois não existe mais, não está mais ali em vida, não vai ser possuidor ou proprietário de nada. Então eu não estou mais dividindo 50% para mim e 50% para ti. E aí também tem outra coisa relevante. Quando a gente fala de divórcio, a gente só vai dividir o patrimônio entre as partes que estão se divorciando, as partes que estão dissolvendo aquela união. A gente não vai ter bem que vai para filho, a gente não vai ter bem que vai para os pais, que vai para irmão, que vai para instituições, não vai ter nada disso. Então é completamente diferente daquilo que acontece a partir da sucessão, né? Aquilo que acontece quando a gente não está mais aqui. E a primeira regra é que, parecido com o divórcio, tudo que foi comprado durante a união de vocês, durante o relacionamento, né, marital ou a nível marital de vocês, é 50% dessa pessoa que permanece em vida. Então vamos ao exemplo prático, né? Eu sou casada, então, pelo regime da comunhão parcial de bens com o meu marido e nós temos um filho. Durante essa união, nós adquirimos ali a nossa casa, 2 carros, mas antes da gente começar esse relacionamento, eu já tinha comprado um apartamento e antes da gente começar esse relacionamento, eu já tinha recebido ali um terreno do meu pai em doação. Então a gente vai começar dividindo esses bens, né? Quais que são os meus bens e quais que são os bens do casal. Então, quais são os bens que são somente da Brenda, que não se comunicam com esse esposo? Esse terreno que ela recebeu em doação, ele não vai se comunicar com esse esposo, né? Então, ele é um bem particular meu. E esse apartamento que eu tinha antes é um bem particular meu, ele não se comunica com o meu esposo. Como somos casados pelo regime da comunhão parcial de bens, só era de todo mundo ali, né? Só era de nós dois igualmente aquilo que nós compramos depois do início desse casamento ou dessa união estável. Então a primeira coisa que a gente vai dividir aqui é o seguinte: daquela casa e daqueles 2 carros que nós compramos, independente do nome em que estava o carro, podia estar o carro, tudo no nome dele, quem morreu foi eu, e está tudo no nome dele. Ainda assim, né, a gente precisa fazer a divisão. Então, o que acontece?
aquilo que estava ali comprado durante a união, esse meu, então, esposo, companheiro, ele tem direito a 50%. Não é minha herança, porque eu estou morrendo. Esses 50%, eles representam aquilo que já era dele. Então, ele não está recebendo nada de mim. Ele só tá tomando ali, né, posse, propriedade daquilo que já era dele e a gente vai passar formalmente somente para o nome dele. Mas aí tem os outros 50%, né? E a gente ainda tem todos os bens que não se comunicam com ele durante essa união, que são aqueles meus bens que eu recebi em doação, aqueles bens que eu tinha comprado antes, e não é o caso, mas também aqueles bens de inventário, né, que vieram ali através de herança para mim, que são uma herança. E nós temos um filho. Então, como que vai ficar essa situação agora? Lembrando que, por enquanto, o meu então esposo só recebeu os 50% que já eram dele, ok? Então, daqueles bens que nós compramos durante, a gente vai cortar esses 50% fora, porque eles não são herança da Brenda. Eles são aquilo que já era do esposo da Brenda e que se chama meação. Não é herança. Então, a gente não começou a dividir as coisas aqui ainda no inventário. A gente só tá dizendo que aquele pedaço lá daquele carro, daquele outro carro, daquela casa que eles compraram juntos ou compraram durante essa união é do fulano. Então, o fulano já tem 50. A gente faz um recorte fictício ali e retira esses 50, né? E aí a gente vai ficar com o restante. O que é esse restante? O restante são 50% dos bens que nós compramos juntos e mais 100% dos bens que eu tinha antes de casar ou que são bens particulares porque foram de doação ou de inventário. E aí, olha como é que fica a situação agora, que é bem interessante. O meu marido, que comprou comigo a casa e os 2 carros, nesse regime de bens, ele não é meu herdeiro. Então, daquilo que ele comprou junto, daquilo que a gente se empenhou ali, né, para poder comprar, ele não vai receber mais nada. Ele vai receber só os 50% que já eram dele. E como nós temos um filho, esses outros 50% daquilo que nós 2 compramos juntos vai ficar no nome do nosso filho. Então, a nossa casa, os nossos 2 carros, eles vão ficar registrados no nome do meu esposo e do meu filho. Claro que pode existir uma organização ali de um fica com isso, outro fica com outro, mas ficou copropriedade ali de 50% de cada coisa para cada um deles, ok? Meu marido, que trabalhou, que gastou, que não gastou para poder, né, adquirir esses bens, ele vai ficar só com o que já era dele, caso a gente tenha esse quadro aí de temos um filho ou 2 filhos. O que mudaria para 2 filhos aqui naqueles bens que são os bens do casal? Meu marido continuaria com somente os 50% dele e os nossos filhos dividiriam o restante. Então, temos 2 filhos, a gente vai dividir a outra metade em 25 para cada. Temos 3 filhos, vamos dividir por 3. E assim por diante, é assim que as coisas ficariam. E como que vai ficar a situação para aqueles bens que já eram meus, que são os meus bens particulares? Nesses bens particulares, o meu esposo, que era casado comigo, ele não se comunicava com esses bens, porque nós casamos pelo regime da comunhão parcial, e no regime da comunhão parcial só iam se comunicar os bens que foram adquiridos onerosamente, ou seja, que nós compramos desde que essa união se iniciou. Então, ele não é dono também desses bens, ele não tinha direito a esses bens. Então a gente diz que ele não é meeiro, ele não tem aquele direito à metade que ele tem dos bens que eram nossos porque já eram nossos. E aí sim, nesse caso, desses bens, que são os meus bens particulares, o meu esposo vai sim ser o meu herdeiro. Só que no caso do meu exemplo aqui, nós temos um filho. Então, desses bens que foram
o apartamento que eu já tinha antes, o terreno que eu recebi em doação, vai ficar 50% para o nosso filho e 50% para o meu marido. Que vai fazer com que no final da história, exclusivamente, gente, nesse caso aqui, tá? O meu marido, no final de tudo, ele vai ficar com 50% dos bens comuns e 50% dos bens que eram os meus bens particulares. Se a gente tivesse mais do que um filho, já ia ser diferente essa situação. Ele só tá ficando com 50% dos bens particulares porque está dividindo somente por 2. Então, 100 dividido por 2 vai ser 50, tá? Essa conta, ela também seria diferente se um dos nossos filhos fosse somente meu filho de uma relação anterior. Essa matemática mudaria um pouquinho. Então, todos os detalhes mudam. Se tem filho, se não tem, né? Se não tem filho, na época do falecimento, algum dos meus pais era vivo? Vamos construir um novo exemplo aqui, tá? Eu sou casada, mas nós não tivemos filhos. Inclusive, faleci jovem, né? Não deu tempo de ter filhos. E eu falecer jovem significa também uma chance muito grande dos meus pais ainda estarem em vida. Então, nós tínhamos os mesmos 2 carros e a mesma casa, ok? E aí, eu faleço, né? E nós não tivemos filhos. Como é que vão ficar essas coisas? Naquelas coisas que nós compramos juntos, como vocês sabem, o meu cônjuge, o meu esposo, ele já tem 50%, então ele não está herdando, ele só está tomando aquilo que é dele e tirando da matemática, tirando da conta esse 50% que a gente chama de meação, a palavra, né, que vem dessa metade, né, então metade já é meu. E aí a gente tira essa metade que já é dele e vai ficar o quê? Vai ficar 50% dos bens que nós compramos juntos e mais 100% dos bens que eu já tinha antes ou que eu recebi em doação e herança. Só que agora nós não temos um filho. E agora o que acontece nessa situação? É um pouco diferente do que o caso onde nós temos filhos, tá? Porque os filhos, eles têm ali uma prioridade em relação aos nossos pais, né? Então, não temos filhos, ok, não tem descendente. Então, a gente vai fazer a divisão entre esse cônjuge e esses pais, ok? Se são um, se são dois, né? Então, a gente vai dividir da seguinte forma: 50% do que era nosso já é do meu esposo, a gente já tirou da conta. A gente tem os outros 50% que a gente vai dividir entre os pais vivos e entre esse esposo. Lembra que lá, quando a gente tinha filho, o meu esposo não era herdeiro. Mas agora que a gente não tem filho, não tem essa prioridade do descendente, o meu esposo é sim meu herdeiro, também nas coisas que nós compramos juntos. Então, meu esposo vai ficar com 50% que já são dele e o restante a gente vai dividir ali, né, entre o pai e a mãe ou entre somente um dos dois, né, caso somente um esteja vivo. O restante das coisas, que eram bens particulares, nós vamos dividir também igualmente entre o meu esposo, meu pai, minha mãe, ou meu esposo, somente minha mãe, somente meu pai, caso um dos dois não esteja mais em vida. Entendeu? Então, em todo o patrimônio, nesse cenário, o meu esposo é sim meu herdeiro. O que vai fazer com que daquele patrimônio que a gente comprou junto, ele fique com uma porcentagem ali um pouco maior do que 50%. Então, vamos pensar em outra situação, tá? Não tenho mais, no momento do falecimento, não tivemos filhos, e não tenho mais os meus pais em vida. O que acontece com todo esse patrimônio? Nesse caso, todo o patrimônio vai ficar com o meu cônjuge. Então, vai ficar aquilo que era nosso, vai ficar 100% para ele, aquilo que seria meu patrimônio particular vai ficar 100% para ele também. Então, ele vai ficar com tudo, só no caso de não existirem descendentes, que são os nossos filhos, e de não existirem mais ascendentes meus em vida, que são os meus pais, ou, né, se for o caso, que é um pouco difícil na prática de acontecer,
os meus avós. Então, ascendente, a linha que ascende, a linha que sobe, descendente, a linha que desce, aquilo que vem depois. Então, a gente tem ali, né, uma prioridade formada para os descendentes, a gente tem um cuidado ali com os ascendentes, né? Por que isso acontece? Porque os descendentes dependem de nós, né? Então a gente está colocando eles no mundo e é a nossa obrigação. Esse cuidado com os ascendentes também, que são os nossos pais, os nossos avós, ele vem no sentido de que nós devemos, né, um cuidado solidário em relação a essas pessoas. Então, na velhice, provavelmente seríamos nós que, com ações ou através de ajuda financeira, custearíamos alguma coisa, seríamos suporte de alguma forma. E se nós não estaremos aqui, toda essa organização é feita para que essas pessoas tenham algum suporte. E somente quando não tem descendente e quando não tem ascendente é que esse cônjuge vai ficar com tudo. Aí não entra tia, não entra periquito, papagaio, não entra irmão, não entra nada disso. Quando é que os teus irmãos vão receber? Só a título de curiosidade, porque não tem relação com o regime de bens isso, tá? Se tu morreu solteira, né? Não tenho filho, não sou casada e os meus pais, meus avós não vivem mais e eu tenho um irmão. Aí sim é que o teu irmão vai receber alguma coisa. Isso tudo a gente tá conversando do automático, mas é muito importante que tu saiba qual é a tua situação e que tu faça uma avaliação. Vou te dar um exemplo de porquê, tá? Vamos supor que eu e meu esposo, nossa, a gente se esforçou demais para conquistar as coisas, né? E nós tivemos ali um filho, 2 filhos, 3 filhos, enfim, a gente ama muito essas crianças. No entanto, o meu marido, ele vai continuar em vida, ele vai continuar sendo pai, ele vai continuar protegendo, ele vai continuar mantendo financeiramente esses filhos. Talvez ele tenha um outro relacionamento, essas crianças tenham, né, uma pessoa com quem contar, que não vai substituir, mas é uma pessoa que vai ser muito importante na vida dessas crianças. A vida vai continuar e ele está ali, né, em vida para que isso tudo continue. E aí eu posso pensar o seguinte, eu preciso mesmo, né, que o meu marido seja dono, meu então marido seja dono só de 50% de tudo que ele mesmo conquistou. E aí a gente pode, por exemplo, fazer um planejamento e mexer um pouquinho nisso e deixar esse marido com um pouco mais de porcentagem, porque ele vai ficar com um pouco mais de liberdade, né, em relação a essa casa, a esses bens que a gente tinha ali do nosso relacionamento. Isso também é bastante interessante quando a gente pensa na possibilidade da gente vir a falecer, tá? E dos nossos pais não terem falecido ainda. Pensa no seguinte cenário, porque quando o meu marido vier a falecer, aquela casa, aquele carro ou o dinheiro que foi usado para comprar uma nova casa, um novo carro, enfim, isso vai ser dividido com os meus filhos. Então existe uma chance muito grande do que não ficou com os meus filhos hoje ficar ali na frente. Então, para mim faz bastante sentido que o meu marido tenha mais propriedade, direitos e autonomia a respeito daquilo que ele mesmo comprou, então eu deixaria uma porcentagem maior para ele através de um testamento, né? E lá na frente, talvez ele vendesse aquela casa, comprasse outra, enfim. E no final das contas, meus filhos iam herdar aquele dinheiro de alguma forma, né? Seja naquela mesma casa, naquele mesmo carro ou em outros formatos, mas aquele dinheiro ele ia chegar nos meus filhos. Agora tem uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção, tá? Se a gente não tem filhos, tá? Quem ainda não tem filhos ou enquanto não tem filhos e tem uma união estável ou tem um casamento pelo regime da comunhão parcial de bens e vocês têm bens, vocês têm patrimônios, principalmente patrimônios que foram comprados, né, por vocês dois, é primordial que vocês façam um testamento, resguardando a maior parte possível desse patrimônio um para o outro. Não é um único testamento, tá? São 2 testamentos em momentos diferentes para que eles sejam válidos pela lei. Porque, olha só que loucura, que confusão que isso pode virar, tá? A cena é a seguinte, eu faleci, sou casada hoje e faleci hoje, tá? E os meus pais, graças a Deus, estão, de fato, os 2 vivos, tá? E nós não tivemos filhos ainda. Então, hoje, se a gente tiver comprado bens juntos, como é que vai ficar essa situação?
Meu marido, que empenhou força, dinheiro, trabalho para comprar, vai ficar só com o que já era dele, né? E naquele restante dos nossos bens, ele vai ter que dividir com os meus pais. Só que diferente de dividir com os nossos filhos, ele não fica ali, né, administrando aqueles bens, ele não fica no poder daqueles bens. Em algum momento ele vai ter que resolver, por exemplo, comprar a parte dos meus pais. Ou ele vai ter que se desfazer da casa que contém toda a nossa história para poder pagar a parte da herança que cabe aos meus pais. Consegue perceber o tamanho desse problema? Porque quando tá tudo ali dentro do teu próprio núcleo familiar, não é um grande problema, porque tu não vai precisar vender a tua casa para poder pagar os teus filhos, né? Tu não vai precisar em algum momento ter que, ainda que não seja imediatamente, que tu tenha, né, o direito de continuar morando naquela casa ali, vai ter que ser resolvido em algum momento. Agora pense bem, eu tenho um irmão. E é verdade, eu tenho um irmão, né? Então, um dia os meus pais vão falecer também. E parte daquele patrimônio deles era a minha casa que eu comprei com meu marido. E aí, quando eles falecerem, essa casa, essa parte dessa casa, né, vai passar para o meu irmão. E passando para o meu irmão, dependendo do regime de bens dele, vai ser inclusive da esposa dele também. E se eles tiverem filhos, depois vai passar para os filhos dele também, que podem ser casados em algum regime que comunica também. Tu tá percebendo o tamanho dessa confusão? Uma casa que somente eu e o meu marido compramos, acabou passando para os meus pais, que vai passar para o meu irmão, que talvez passe para a esposa dele, que talvez passe para os filhos dele. E foi uma casa que só nós dois compramos. Então, muita atenção, né, para quem vai eleger um regime de bens. Nenhum regime é perfeito para aquilo que tu quer, né? Então eu quero privilegiar somente meus filhos. Ah, então escolhe esse porque esse aqui é perfeito, maravilhoso para isso. Ah, eu quero privilegiar só o meu marido, só os meus pais. Não, não é assim que a gente escolhe, tá? Então tu vai... É interessante, né, que se tu já sabe o que tu quer que as coisas aconteçam depois e tu tem a chance de escolher ainda um regime de bens, seja porque tu quer trocar o regime de bens do teu casamento, é possível trocar, ou porque tu vai fazer uma escritura pública de união estável agora, vai casar, enfim, seja qual for a situação, tu ainda tens a opção de escolher um regime de bens. É importante que tu alie o que o regime de bens prevê, a tua realidade, né, no momento, porque as coisas podem acontecer, gente. A gente viu recentemente que a vida, a gente não tá no comando dela, né, então as coisas podem acontecer de fato. A minha realidade e o que eu posso fazer para fazer com que essa realidade da lei e a minha realidade pessoal caminhem numa direção que eu gostaria. Então, se eu estou num relacionamento com uma pessoa, eu, Brenda, só vou estar nesse relacionamento e tu só deveria estar nesse relacionamento se esse relacionamento faz sentido pra ti. Não seria bom sempre, mas, né, se ele é um relacionamento onde existe respeito, cuidado, afeto, né? Então, é óbvio que eu vou querer deixar essa pessoa bem assistida, né? Se nós tivermos filhos, óbvio, eu quero deixar filhos assistidos também, mas, sobretudo, né, a gente tá deixando o filho com o pai. Tem gente que já quer fazer o contrário, a gente quer deixar o máximo possível já direcionado para os filhos, porque não confia, por exemplo, nas capacidades de administração financeira da pessoa que tá ficando. Então, por exemplo, eu sou casada com uma pessoa que demonstra claramente que não tem organização, ou que é uma pessoa que me ama, que me respeita, mas ela tem determinados vícios, ela tem situações que eu vejo assim, que ela se encanta muito com as coisas, e aí seria capaz de colocar todo o nosso dinheiro em alguma coisa se não tivesse uma intervenção minha. Então ainda é uma pessoa que me respeita, ainda é uma pessoa que me ama, ainda é uma pessoa com quem eu gosto de ter um relacionamento, mas eu tenho essas questões que me fazem querer que maior parte do meu patrimônio vá diretamente para os meus filhos. Não passe por essa pessoa, porque eu tenho medo
né, de que no final das contas não vai chegar nos meus filhos, porque não vai mais existir no momento que esse meu companheiro, que esse meu esposo vier a falecer. Então tudo isso precisa ser estudado. É importante ver o que os dois querem como um casal, tá? Mas é muito importante também ver o que cada um pensa individualmente. O que os dois querem como casal vai ser usado para escolher o regime de bens. E o que vocês querem individualmente é escolhido para fazer um planejamento sucessório, por exemplo, fazendo um testamento. Os testamentos, eles são individuais e eles têm que ser individuais mesmo. Um nem precisa saber o que está acontecendo no testamento do outro, eles são documentos privados, né? Eles só são acessíveis depois do falecimento. Então, é super seguro de fazer e inclusive, não comunicar, tá? E aí, isso é realmente parte daquilo que é o desejo individual de cada um. A gente sabe que é uma frase muito comum, né? Que a única certeza da vida é que a morte existe. Então, tudo que a gente vai viver entre o início e o fim da vida é bastante variável. Vai ser muito influenciado, né, pelas nossas experiências, pela forma como a gente foi criado, pelas escolhas que a gente faz. Mas isso é o meio. Que a gente tem o início e que a gente tem o fim, a gente já sabe. Então, por que não se preparar para esse fim? Eu penso que isso é muito interessante, porque quando a gente faz uma preparação, especialmente patrimonial, ou em relação aos cuidados daquelas pessoas que ficam depois que a gente não tá aqui, a gente tá dando um ar de continuidade para a vida. A gente tá fazendo com que essa continuidade ela seja mais organizada, ela seja, muitas vezes, quando a gente faz o planejamento patrimonial, mais pacífica, porque aqueles que ficam não precisam lidar com questões que no fundo são emocionais para resolver problemas e situações burocráticas. Então, mais do que te contar sobre o regime da comunhão parcial de bens, no direito sucessório, o que eu queria com esse vídeo é alertar para a necessidade tanto de ponderar quanto na escolha do regime de bens, quanto de fazer essa análise. Porque eu acredito muito que faz sentido a gente deixar um legado e fazer essa transmissão, né, seja dos bens que contam uma história, né, porque os bens, o patrimônio familiar, ele conta uma história, sejam das experiências, enfim, aquilo que tu deseja, aquilo que tu tem vontade de passar adiante, isso se feito de uma forma planejada, de uma forma organizada, eu entendo que efetiva essa transmissão desse legado. Então, independente da escolha que tu fez como regime de bens, independente de tu escolher o regime da comunhão parcial de bens, que tu viu que não é uma questão de esse regime é bom e esse regime é ruim, é uma questão de o que nós dois queremos, queremos isso, então esse regime de bens ele se adequa melhor. E depois disso, né, depois de casados, por exemplo, como a gente quer que fiquem as coisas? Já vamos deixar tudo para os nossos filhos, porque aí uma parte maior do nosso patrimônio a gente resolve só em um inventário, por exemplo, né? Não, já vou deixar tudo para ti aqui, para tu ter mais autonomia caso eu parta. Daí depois tu vai cuidar do nosso patrimônio, eu confio, aí depois esse patrimônio chega nos nossos filhos. Então, por exemplo, teus pais já têm alguma assistência porque tu tens irmãos, teus pais têm alguns bens ali que caso eles tenham de morar e caso eles precisem de dinheiro por questões de saúde, existe a possibilidade de liquidar aqueles bens deles ali. Então eles não precisam ter uma parte da tua casa, por exemplo, e fazer com que o teu esposo ou a esposa que fique para trás tenha que de alguma forma pagar por uma parte de algo que já era dele. Então, se não tem essa necessidade de assistência aos teus pais de forma patrimonial, né, através dos teus bens efetivamente, será que já não é interessante a gente organizar de uma forma que teu marido, que foi a pessoa que contribuiu ali contigo para a criação daquele patrimônio, fique com uma parte maior? E tudo isso tem que ser visto antes. E aí, tu conseguiu entender algo que seja útil para fazer a escolha do teu regime de bens, a mudança do teu regime de bens ou até mesmo um testamento? Deixa aqui nos comentários ou entra em contato comigo para me contar. Até a próxima!